Ei, Bionerds, beleza? Professor Vinícius na área, passando agora para a gente começar mais um vídeo aqui no canal. E hoje é uma data muito especial, é Dia das Mães. Então, um feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui do canal. Valeu? E o assunto de hoje vai ser ecologia, beleza? É um conteúdo muito importante no vestibular. Fica o registro, porque no Enem e nos vestibulares por aí afora sempre cai questão de ecologia, beleza? Hoje vamos falar sobre os níveis de organização que dentro da ecologia e vamos falar também sobre os conceitos básicos dentro da ecologia. Solta a vinheta. Então, galera, antes da gente começar, precisamos entender o que é ecologia. Ecologia nada mais é do que o ramo da ciência ou área da ciência que vai estudar os seres vivos e a sua interação com o meio ambiente. Tranquilo? Então, justamente essa é a definição básica dentro da ecologia, tá? E o que vem a ser a palavra ecologia? Ecologia vem do grego, que significa oikos, que quer dizer casa, e logia, ou logos, significa estudo. Então, traduzindo, fica é o estudo da casa. E que casa nós estamos falando? É lógico que é o planeta Terra. Sim, é claro que é o planeta Terra. Tá certo? Então, nós precisamos estudar a ecologia para entender como precisamos entender como o ambiente influencia nos seres vivos e os seres vivos influenciam no meio ambiente. Então, vamos falar sobre os níveis de organização dentro da ecologia, tá certo? Só para a gente recapitular, existe um nível de organização em relação a um organismo, certo? Em relação a um ser vivo. Em relação ao ser vivo em si, os níveis de organização começam a partir da célula. Nós já temos um outro vídeo que fala justamente sobre célula. Quando você acabar esse vídeo aqui, confere lá o nosso vídeo que fala sobre citologia, beleza? Conto com vocês. Então, os níveis de organização se baseiam em quê? Do organismo, células, tecidos, órgãos, sistema, organismo. Isso forma um indivíduo, tá certo? Como um todo. Já dentro da ecologia, o organismo é o primeiro representante, pois se trata exclusivamente da própria espécie. Espécie humana, cães, gatos, certo? Jacarés, onças, leões, crocodilos, ou seja, a espécie animal, a espécie vegetal. Então, isso é o que define um organismo. Massa? Qual é o próximo nível? O próximo é o que a gente chama de população. E o que significa população? O significado é, ecologicamente, são seres vivos de uma mesma espécie que habitam uma região. Tá certo? Como assim? Várias pessoas que moram na mesma casa formam uma população. Cães na rua, aglomerados. Hoje o termo aglomerado hoje é muito utilizado, né? Virou moda usar o termo aglomeração ao invés de reunião. Então,
Os cães ficam aglomerados na rua, são uma outra espécie. Gatos, outra espécie. Tubarões, outra espécie. Certo? Agora associado a cada espécie que pode se reproduzir entre si. Massa? Muito importante essa definição. O segundo, no caso, o próximo nível é comunidade. Sim, comunidade é a junção de duas espécies ou mais diferentes que habitam um mesmo ambiente. Tranquilo? Justamente. Por quê? Quando uma espécie como cães e gatos são espécies diferentes, então eu posso chamar de uma comunidade. Certo? Uma pessoa que adotou um cão e um cachorro, um cão e um gato, também é uma comunidade, certo? Um leão, uma zebra lá na savana africana são uma comunidade. Eles habitam o mesmo espaço, mas são espécies diferentes. Massa? Outro conceito, outro nível é o de ecossistema. E o que é isso, ecossistema? Nada mais é do que a interação do ser vivo, ou seja, nós, com os fatores abióticos. O que quer dizer abiótico? É um fator que não tem vida. O A na frente, dentro do português e da ciência da biologia, o A significa uma negação. Bio, vida, é a definição de biologia, certo? Abiótico, ou seja, são fatores que não têm vida, mas que influenciam diretamente para que tenha vida. Como assim? Imaginem os peixes sem água do mar. Eles necessitam da água, certo? As serpentes que rastejam sem o solo apropriado para elas, certo? Então o solo não tem vida, mas ajuda diretamente no surgimento e desenvolvimento das plantas, por exemplo. E por fim, nesse bloco do conteúdo, tem o que chama de biosfera. E o que é biosfera? Biosfera é a camada da Terra que trata única e exclusivamente de todos os seres vivos que existem no planeta Terra. Tá certo? Não posso falar de outro planeta, pois daqui não saímos. Mas, será que tem vida em outro planeta? Fica o questionamento. Certo? Agora uma pergunta muito importante para você, vestibulando. Qual a importância de estudar a ecologia? Você sabe? Toda. É muito importante que nós estudemos a ecologia. Tá certo? Porque a gente está hoje num cenário tão degradante. O planeta está tão destruído. Não aguenta mais. O planeta já está pedindo socorro. Certo? E ele já está dando sinais de que está pedindo socorro. Ele não aguenta mais. Precisa urgente de pessoas que ajudem o planeta, que salvem o planeta. O planeta Terra está desgastado. Tá certo? Claro que existem outros fatores de ordem natural que podem influenciar diretamente na destruição do planeta Terra, como tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas, mas também nós temos a nossa parcela de culpa, tá certo? Cada um analisa o que faz de bom e de ruim para o planeta, tá certo? Como desde jogar lixo nas ruas, né? Os lixos vão para as canaletas que entopem e consequentemente alaga, né? Quem nunca passou por um alagamento? Oh, minha gente, tristeza das nossas vidas, né? Quando vê a água tá lá acima do joelho. Pois é, né? Então a gente tem que se conscientizar. Chegamos então no segundo bloco do nosso conteúdo, tá certo? Que fala dos conceitos básicos dentro da ecologia, tá certo? Vamos ter uma sequência de vários vídeos falando sobre ecologia em tópicos separados, tá certo? Mas hoje é uma aula introdutória,
tá? Introdução à ecologia. Então vamos falar de um modo geral, certo? Se você quiser novos vídeos tão bons quanto esse, se inscreva no canal, ative os sininhos aqui, ó. Ative o sininho para receber novas notificações para novos vídeos, tá certo? Tenha aquela força, compartilhem, curtam, dê o seu joinha aqui, tá certo? Comentem aqui que vídeos vocês querem ver, tá certo? Estou aqui, ó, à disposição para qualquer vídeo que você queira dentro da biologia para mostrar para vocês. Valeu? Delongas. Vamos lá. O primeiro tópico, tá certo? O primeiro conceito é o de habitat, o habitat, tá certo? Habitat nada mais é do que o local onde o ser vivo vive, onde ele mora, é o seu comprovante de residência, tá certo? Por exemplo, aonde eu consigo encontrar uma onça pintada? Eita, sei não, professor. Gente, a onça pintada fica no Pantanal, Amazônia, tá certo? Locais na região centro-oeste para a região norte do Brasil, tá? Em sua grande maioria, lógico, tá certo? Então, o seu habitat é ali, seu endereço é lá, certo? Onde é que eu encontro crocodilos, aqueles grandes, enormes? Na África, no continente africano. Quando a gente fala da vida selvagem, a gente vê, por exemplo, os animais indo beber água e os crocodilos estão lá só aguardando, tá certo? Mas isso já tem um tópico falando sobre isso. Então, o seu habitat é justamente os rios lá na savana africana. Tranquilo? O segundo conceito básico é o de nicho ecológico. Não confunda com lixo, tá? Lixo é outra coisa, lixo é o que a gente despreza. É nicho ecológico. E o que significa nicho ecológico? Nada mais é do que o modo de vida desse ser vivo, tá certo? Comportamento do ser vivo. Como assim? Quando eu falei do crocodilo, ele tem o hábito de ser carnívoro. O que isso quer dizer? Que se alimenta de carne, tá certo? É um animal que, por natureza, por ser carnívoro, ele precisa de outros animais para se alimentar. Perdão. O terceiro conceito é o de pirâmide ecológica. Pirâmide ecológica nada mais é do que uma reprodução gráfica, certo? Dos níveis tróficos, tá? Níveis de nutrição, tranquilo? É justamente uma pirâmide que vai mostrar o nível de nutrição de um ser vivo para o outro, tá certo? Outro conceito muito importante, tá? São as relações entre os seres vivos, certo? São as relações ecológicas, tá? E quais são as relações ecológicas? Existem as relações intraespecíficas e interespecíficas, tá? Qual é a diferença entre as duas? A relação intraespecífica é aquela em que ocorre uma relação entre indivíduos de uma mesma espécie, certo? Por exemplo, um animal que é o macho alfa, é o predominante, ele vai ter uma preferência em relação às fêmeas, na hora do cruzamento, certo? Na hora da caça, né? Ele não necessariamente pode caçar, como no caso dos leões. Os leões são preguiçosos, as leoas é que caçam. Mas o leão macho alfa é quem vai ter a preferência na hora de se alimentar, tá certo? Isso é uma relação entre indivíduos da mesma espécie. Ou, por exemplo, abelhas, né? As abelhas trabalham em conjunto para conseguir a produção do mel, tá? Já as relações interespecíficas são relações entre seres vivos de espécies diferentes, tá? Essas relações interespecíficas podem ser divididas em dois grupos: as relações harmônicas e as relações
desarmônicas. Lá vem de novo com diferença, claro, certo? Qual é a diferença entre as duas? As relações harmônicas são as relações em que ocorre harmonia, tá? Se há algo harmônico, é algo que não causa prejuízo. Vamos associar a isso, prejuízo, certo? São relações que não causam prejuízo ao outro ser vivo, tá? Um exemplo rápido aqui. Imaginem, não sei se vocês já viram aquela cena de um jacaré, um crocodilo com uma boca aberta, e tem um passarinho dentro da boca daquele animal. Aquele animal está com a boca daquele tamanho e não abocanha o pássaro. Por quê? Eles têm uma relação interespecífica, espécies diferentes, mas é harmônica, porque tem benefício entre os dois, tá certo? Justamente por quê? Porque o passarinho, o andu, é uma espécie de pássaro, ele funciona como um dentista para o crocodilo, livrando ele de sanguessugas e tudo mais, ou seja, uma relação boa, certo? Já esse mesmo crocodilo que se alimenta da zebra, ou quando a zebra vai se alimentar, vai beber água lá no rio, isso é uma relação o quê? Harmônica? Tem coisa boa para os dois? Claro que não. Um se prejudica e o outro se dá bem. Quem foi que se deu bem? O crocodilo. A zebra? Triste fim para ela, né? Mas é o ciclo da vida, certo? Nessa aula de hoje vamos falar sobre os níveis tróficos. Muito importante isso dentro da ecologia. Massa? E o que são níveis tróficos? Primeiramente tem que saber o que é trofia. Trofia ou trófos, do grego, quer dizer nutrição, tá certo? Então, níveis tróficos são os níveis de nutrição que os seres vivos têm através da ingestão de outro ser vivo, através da sua fonte de alimento, tá certo? Mas a gente vai entender já já que nem todos os seres vivos precisam consumir, tá? Alguns, por natureza, já podem se considerar top do top, porque não precisa se alimentar. Aliás, mentira. O professor aqui falou besteira. Na verdade, eles precisam se alimentar, sim, mas eles não precisam consumir, não precisam ir atrás do alimento. Eles podem ficar paradinhos e se alimentam. Massa? E quem são esses seres que ficam paradinhos? São as plantas, claro. É lógico que são as plantas, certo? As plantas são seres que se reproduzem, certo? E se alimentam, são seres que se alimentam por um processo chamado fotossíntese. E o que é fotossíntese? É justamente um processo onde a planta se alimenta através da luz. Que luz é essa? A luz solar. Tranquilidade. Então, dentro dos níveis tróficos, podemos dizer que esse animal, podemos dizer o seguinte: dentro dos níveis tróficos, as plantas são os seres que a gente pode chamar de produtores. Como assim produtores? São seres que produzem seu próprio alimento, sim. Então, eu posso dizer que, por serem seres produtores, eles têm uma facilidade maior. Eles só precisam ter luz e água. São seres que estão na vantagem em relação a nós, tá certo? Então, dentro do nível trófico, são as plantas que têm o maior nível, porque eles têm 100% da energia, tá certo? E posso chamar os seres produtores de autótrofos. Auto, para si. Trófos, já falamos inicialmente, nutrição. Nutrição para si. Ou seja, só fechando aqui, seres que produzem seu próprio alimento. Plantas e algas marinhas, tá certo? Porque já ouviram falar daquilo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Por quê? Tem muitas plantas, né? Tem muita vegetação. Essa frase não está totalmente errada, mas também não é
100% correta, tá certo? Como assim a frase não é certa, é certa e errada? Não existe de certo e errado. Ou é certo ou errado, tá? Mas quem realmente tem uma fonte muito maior na produção de oxigênio para nós, por exemplo, os seres vivos aeróbicos, certo? São as algas marinhas. Então, as plantas ajudam totalmente, mas as algas marinhas são essenciais para a grande circulação de oxigênio no planeta Terra. Já os seres consumidores, certo? Consumidores já está dizendo, ali ó, código do consumidor, tá certo? Consumidor é aquele que consome, é aquele que se alimenta, aquele que precisa ir atrás do alimento. No passado, a gente caçava, pegava uma lança e pum, matava o bicho e se alimentava. Os índios ainda fazem isso, aqueles poucos que ainda tem por aí afora, tá certo? Mas nós hoje só precisamos atravessar a rua ou ir em um mercado ou numa feira e comprar o nosso alimento, tá certo? Mas existem dois grupos dentro desses que se alimentam de outros, que são os consumidores. Quem é o primeiro grupo? Os seres herbívoros, certo? O que são seres herbívoros? Seres que se alimentam de plantas, de vegetais, certo? Diretamente. No caso do boi, cavalo, certo? São animais que se alimentam de plantas. E os carnívoros, certo? Os carnívoros são aqueles que se alimentam de carne, certo? Ou seja, se alimentam de outro animal, tá? No caso dos leões, certo? No caso dos crocodilos, lobo, certo? E nós? Eu tinha falado dois grupos, na realidade são três. Né? O professor está meio lelé da cuca hoje, né? Deve ser por conta do Dia das Mães, né? Mas enfim, são três representantes, tá? O terceiro é que existem os animais onívoros. Onívoro? Como assim onívoro? Onívoro é aquele ser vivo que se alimenta de plantas e vegetais, tá certo? Nós, seres humanos, somos exemplo de animal onívoro. Nos alimentamos tanto de carne quanto de vegetal. Então, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Estamos aqui para dar todo o suporte e toda a força para você, vestibulando, que vai fazer Enem e todos os vestibulares Pernambuco afora. Beleza? Valeu, gente! Fui!